Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate da vitória do Grêmio sobre a equipe do Fluminense. Grêmio vencendo muito bem o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Grêmio agora assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Venceu por 3-1. Bitelo e Ferreira, e Cano marcou o único gol da equipe do Fluminense. Galera, vamos acompanhar as últimas informações desse clássico aqui no nosso canal. Link na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. O grande personagem foi o Fábio, mas enfim, isso já foi. A questão é que fora de casa o Flu parece não conseguir embalar, não é, Zinho? Esse é um grande problema dessa oscilação do Fluminense, que é um time muito bom. Eu gosto muito de ver o Fluminense jogar. É um modelo de jogo, um time que joga para frente, que prioriza a qualidade técnica, que quer jogar. Tem a reclamação do Diniz, né, que os times adversários demoram muito tempo no chão, picota o jogo, em alguns momentos acontece, mas ele também falou de uma coisa que é o grande problema. O Fluminense vai fora de casa, não muda o seu estilo de jogo. Só que o adversário está jogando em casa, ele ousa mais também. Quando vem jogar dentro do Maracanã contra o Fluminense, o time aceita esse estilo de jogo do Diniz, de um Fluminense propondo. Então o time baixa bem a linha, marca muito e cria pouco ofensivamente contra o Fluminense. Não agride muito. Então até entrega a bola para o Fluminense e aceita esse domínio do Fluminense. Mas fora de casa, a gente viu aí o Grêmio com a posse de bola bem abaixo, mas quando tem essa bola, agride. Tem bons jogadores, joga em casa, tem aquela confiança de dar uma beliscada, de ir à frente. Então, com o Soares, que não fez gol, mas é inteligente para encontrar um Ferreirinha, né? Para encontrar os jogadores, uma subida do Reinaldo, um Bitelo, que é muito bom jogador. Então, o Fluminense, o Diniz reclamou, não se concentrou sem a bola, mesmo baixando a linha defensiva ou se compactando, tendo um bloco defensivo com até 10 jogadores, como ele falou, porque até o Cano volta muito para marcar, mas foi envolvido na triangulação. Aí também tem que botar o mérito do adversário, né? O Diniz bota uma carga de que faltou concentração, faltou uma competitividade maior. Eu vejo também por qualidade do Grêmio. O Renato elogiou muito o Fluminense e também o seu time, que é um time que quer jogar. Então, assim, não é que foi um absurdo o Grêmio ter vencido o jogo. Pelo contrário, se a gente for ver a estatística de ações na área ofensiva, chances de gol, situações que proporcionou para o Grêmio chegar, foi muito parecida. A diferença enorme é a posse de bola. Então, eu não vi esse domínio do Fluminense em ter muito mais chances de gols que o Grêmio. Isso não aconteceu e o Fernando Diniz tem que trabalhar isso. Quando jogar fora de casa, não é humildade, mas assim, saber que o time vai ser atacado e ele precisa, às vezes, não só propor o jogo. Entrega um pouquinho a bola para o adversário e ganha campo para o contra-ataque, porque ele tem um Arias que é veloz, tem um Keno que é veloz. O Léo Fernandes entrou, é um cara que é jovem, tem potencial de velocidade. O Cano mesmo, com a idade que tem, é um cara que tem uma transição rápida ofensiva. Falei dos volantes, principalmente o André. Tem gás, tem oxigênio para puxar esse contra-ataque. Então ele pode também ter um plano B para quando jogar fora de casa. Agora, o Fluminense, ele está reclamando bastante, e muito mesmo, de um pênalti não marcado já nos acréscimos, no finalzinho do jogo, não é, Natália? Tava, acho que 30 segundos para acabar, se eu não me engano, de 10 minutos de acréscimo que ele deu. Sabe quem está reclamando e muito? Quem? O Felipe Melo. Ixi. Você viu? Não vi, cadê? Então você vai ver agora. Olha só como o Felipe Melo estava bravo com a marcação ao vivo, hein? Em real time. Olha só. Isso tudo é jogo mental, é pressão para cima da arbitragem. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Ô CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti claro! Roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! Isso tudo é jogo mental, é pressão para cima da arbitragem.
Ele reclama mais ainda, né, Bruno? Porque eu acho que ele queria que tivesse um desenrolar. Ele fosse no VAR ou não fosse no VAR, a Renata vai estar aí para explicar. Porque a impressão que eu fiquei ali, assim, é que o jogo acaba sem o Nino tá saindo de campo. Ainda teve um pouquinho. Teve um pouquinho? Teve um pouquinho. Porque a gente, Renata... Teve atendimento em campo ainda. É importante a Renata vir explicar direitinho, porque a gente já estava aqui no estúdio, né, no ar, quando tudo isso aconteceu. A Natália estava até lendo aqui, né, enquanto a gente via as entrevistas ali, vendo o lance, então... Mas conta pra gente, Rê, sobre essa confusão toda. Olá, boa noite primeiro, boa noite, fã de esporte. Para mim, o primeiro ponto é que o pênalti é claríssimo mesmo e é indiscutível, é um lance fácil. Pode não ser um lance tão fácil no campo de jogo, por ser uma jogada diária, a bola já não está mais ali em disputa entre eles quando sai o pisão. No campo de jogo nem sempre é tão fácil, pelo posicionamento do árbitro, tudo. Mas para o VAR tem essas imagens que a gente tem. Para o VAR o lance é claríssimo, para o VAR o lance é capital. E como que o VAR não sugeriu revisão, eu não sei dizer. Sabe, o árbitro faz, ele está bem posicionado, ele faz o gestual de nada, mas para mim é um pênalti claríssimo, indiscutível. Por quê? Porque você tem o jogador do Fluminense, o Nino, ele toma a frente. Na hora que ele toma a frente, ele toma um pisão. Esse pisão, mesmo sem querer, ele ocupou esse espaço primeiro, ele está tentando disputar essa bola. E esse pisão dentro da área é falta, é pênalti. Eu vou até lembrar um pouquinho aqui do lance para a gente entender que sem querer também é falta. Uma fatalidade, a fatalidade do Marcelo contra o Sanches no jogo do Fluminense com o Argentino Júnior, ele tá com a posse de bola, ele tá mudando a passada, foi sem querer. Mas sem querer, ele praticou uma falta, uma infração e ainda teve a sua expulsão. Nesse lance, para mim, é falta e cartão amarelo. Aquele cartão amarelo no limite, mas eu vejo uma ação temerária. Agora, eu não consigo, Bruno, de verdade, falar como que esse pênalti não foi marcado. Alguém consegue? Não. Não. Para todo mundo foi pênalti? Para você foi também, Zinho? Tenho dúvida. Por quê? Assim, tem esse contato, mas em momento algum o jogador... você vê que o olhar do defensor do Grêmio não é nem muito para o Nino. Ele está olhando muito para onde que a bola está indo. O Nino está ao contrário do gol. A bola não está dominada por ele. Não sei se é um lance suficiente para dizer assim, o cara impediu o Nino de disputar a bola, tanto é que o Nino toca na bola. E o Fernando Diniz, ele não concordou com a expulsão do Marcelo, né? Tem isso também, Diz que né? o Marcelo, aonde que o Marcelo colocaria o pé? Ele falou isso na entrevista. Poxa, é um absurdo. A posse de bola era do Marcelo. Aonde que ele colocaria o pé? Eu falei assim, só não podia colocar onde colocou. Não foi por querer. Conheço o Marcelo, baita de um profissional, sensacional, um cara do bem. O currículo, a história dele diz isso. Mas, como a Renata falou, sem querer, machucou o cara, que o cara vai ficar fora esse tempo todo. Não achei um absurdo a expulsão. Assim, nesse lance, eu vejo o Nino tentando chegar na disputa da bola. Ele toca até primeiro na bola, mas não vejo de maneira nenhuma o cara lá que está disputando, acho que era o zagueiro, não sei, tentando, com aquela ação ali, daquele pisão, tirar a vantagem do Nino para prosseguir no jogo. É aquela coisa da interpretação. Se desse o pênalti, realmente há um contato, para na câmera lenta, tem ali esse pisão, não seria um absurdo se desse o pênalti, mas eu fico na dúvida. Fico na dúvida. Então, aí, na dúvida, eu deixo pro árbitro. O cara está dentro do campo, ele está fazendo a leitura, está no calor do jogo, eu deixo pro árbitro. Eu acho que assim, quando existe o pisão, que ele existe, o Nino ele já não tem mais o controle da bola, certo? Mas ele está seguindo para a disputa dela. Tá, então, eu quero perguntar para Renata se isso tem que ser levado em conta ou não. Porque a bola já não está mais com ele e me parece que já tem um jogador do Grêmio ali. Ele está indo para a disputa, ele toca
Mas já tinha até outro jogador do Fluminense ali. Mas a ação dele de continuar na jogada, querendo ou não, se ele vai disputar, ela é impossibilitada em função de um pisão. Então, assim, fora de lance de bola existe falta, fora da disputa de bola existe falta, sem querer também existe falta, tanto que a gente sempre fala isso. Não existe na regra a palavra foi por querer ou foi sem querer, foi com intenção ou foi sem intenção, porque o árbitro não tem como julgar a intenção de alguém. Ele não tem como falar, você fez por querer, você fez sem querer. O árbitro ele tem elementos para julgar se isso é falta, se isso é para cartão ou não. Dentro da regra hoje, que é o mesmo caso do Marcelo, o árbitro não foi julgar se foi por querer ou foi sem querer. Ele foi julgar que houve um pisão, o pisão teve impacto na ação do adversário e, além de tudo, se é uma ação para cartão amarelo, cartão vermelho, como eu falei, para mim esse pisão ainda entra na questão temerária, porque tem uma certa intensidade, tem uma certa força e, para mim, não entra no limite do vermelho, mas entra no cartão amarelo. Então, eu entendo essa parte. Foi por intenção, foi sem querer, foi por querer. Eu entendo tudo isso, mas a arbitragem, que é a mesma coisa do lance Marcelo, ela não vai ver isso. Ela vai ver os elementos que a regra dá dentro das orientações que passam para eles. E dentro disso, para a arbitragem hoje, isso é falta. E isso dentro da área é pênalti. O árbitro ele não foi chamado pelo VAR para revisão. Não se sabe, né? Não, na teoria não. Ele ficou ali escutando, o Nino ficou bastante tempo no chão, demorou para levantar, demorou, e o árbitro, pelo sinal que ele fez, ele até escutou o VAR, mas pelo jeito não foi chamado para revisão, não. Vamos ver que o áudio vai ser divulgado, certo? E aí a gente imagina aí. Mas agora você levantou a questão que eu fiquei curioso, quero saber da Renata. A gente já teve áudio divulgado em que o VAR chamou e o árbitro falou, não vou? Não quero ir? Assim, né? Acho que não teve. Desse jeito, sugiro revisão. Aí ele fala, não. A sugestão é ótima, mas não quero. Eu acho que isso não existiu, né? Ou será que a gente vai ter será que a gente vai ter uma surpresa amanhã do árbitro? Eles não vão divulgar. É melhor você você próprio resolver aquele... Não, já tá bom? Eu acho que a gente nunca teve isso. Eu acho que não deve ser. Então, significa ou imagina-se que o VAR não chamou, né? Porque eu não estou querendo dizer que ele... Né? Eu nunca vi esse ato de rebeldia. Não vou ver não, gente, estou satisfeito aqui. Não, nunca tivemos esse ato de rebeldia, acho que não foi hoje. Isso, então, significa que o VAR não chamou. E o VAR olhou. E se o VAR não chamou, o VAR concordou em não marcar. É assim, entendeu a lógica do negócio? Por que o VAR não chamou? Eu imagino que não chamou, senão ele não ia ser rebelde. Eu acho, talvez a Rê me ajude, mas eu acho que uma vez o Klaus já chamou para si uma decisão assim, de bater no peito e falou, não, eu vi, e colocou a mão na orelha. Não lembro exatamente qual foi o lance. Vamos ver o que ele vai dizer amanhã. Porque aí ele provavelmente vai dizer, meio dentro dessa linha do Zinho, que é o seguinte, eu não vejo o Nino ser prejudicado em nada na jogada, porque ele já tocou a bola. Ele não ia fazer o gol. Ele tentou um passe pro companheiro que acabou mal dado porque passa por entre as pernas. Ok, ponto. Mas ele foi pisado, assim como o Marcelo foi e pegou, inclusive, um gancho agora até de 3 jogos e tal. Eu achei absurdo. Entendeu? A ação do Nino, que é isso que o árbitro pode ter visto, ele já tinha feito o que ele podia. Ele se esforça para tocar para trás e a bola não dá certo. Pisão, aí depois ele sofre o pisão. Mas é o que a Renata explicou pra gente. Aí pisão é pisão, vamos lá marcar, ok? Sem prejuízo. O exemplo do Marcelo é muito bom. Porque assim, o Nino não tinha mais nada que fazer, como o Sanches também não tinha mais o que fazer. A ação do Sanches, ele tenta entrar, o Marcelo pisa e tal, não é... Agora, que isso aí ia gerar um gol e tal, não ia. O Nino já tinha finalizado a jogada dele. Vamos ver esse áudio aí, se o árbitro não... Galera, é bem claro, né, que não vai ter o áudio do VAR, né, como o VAR não foi acionado, como que vai ter o áudio, né, não vai ter o áudio, né, o árbitro errou e errou feio, né, o pênalti era para ter sido marcado para o Fluminense, né, mas isso também não apaga também o desempenho do Fluminense na partida, né, acabou vacilando aí e a equipe do Grêmio aproveitou jogando em casa diante do seu torcedor e conseguiu
a vitória, os 3 pontinhos. Agora a equipe do Grêmio vai ficando na segunda colocação, né? Reassume a vice-liderança do campeonato com 33 pontos, né? E deixa a equipe do Flamengo em terceiro e a equipe do Fluminense em quarto colocado, né? O do Diniz não tá tendo bom aproveitamento jogando fora de casa, né? Lembrando que os últimos jogos aí, como visitante, não tem sido bom para a equipe do Fluminense, né? E mais uma derrota do Fluminense, né? Vamos ver como que o Fluminense vai reagir nos próximos jogos, né? Já que o Diniz é técnico do Fluminense e também da seleção brasileira. E do outro lado, né, é a vitória que dá muito ânimo à equipe do Grêmio. O Grêmio vai vir com muita vontade para poder tentar virar o jogo contra o Flamengo. O próprio Renato Gaúcho já falou, se o Olímpia conseguiu, o time do Grêmio também tem grandes condições de avançar também para a próxima fase jogando contra o Flamengo.